Presidente, que você pode falar a respeito da votação dos vereadores que foram reeleitos? Muitos conseguiram menos votos do que da eleição passada. Ao que o senhor atribui esse reflexo do número mesmo da votação dos vereadores reeleitos? Inclusive o senhor, né? Sim, vamos lá. Dois aspectos precisam ser analisados. E eu comentava muito isso nas rodas com os amigos. A quantidade de candidatos a vereador. O que aconteceu? Os partidos pequenos, os candidatos de partidos pequenos, eles acabaram com aquela história de aceitar participar das coligações onde só se beneficiavam os vereadores antigos. Então, poucos, na eleição passada nós tivemos 110 candidatos a vereador. Nessa agora 249, então mais do que dobrou. Isso fez com que o Solidariedade elegesse 3 vereadores novatos, todos 3. O PR elegeu o Bonifácio, o Boni, lá de Aracatiaçu, e o PRTB elegeu o Camilo Motos. Então 5 novidades aí, pessoas essas que antigamente eram integrantes de, como se diz na gíria, eram bucha dos vereadores grandes. Então, o excesso de candidatos nos bairros e nos distritos certamente fez com que, nesse primeiro momento, houvesse uma redução dos votos, não dos vereadores eleitos, mas de todo o contingente. Se você verificar todos os candidatos, até quem foi eleito, até novato, eu conversava com as pessoas do Solidariedade, eles diziam, olha, eu fui eleito com 1.000 e poucos votos, 1.100, 1.200, mas na minha perspectiva eu achava que chegava a 1.500. E eu sempre dizia, nós temos muitos candidatos e pode ocorrer de haver uma redução no número de votos de um determinado candidato. O segundo ponto, vamos tratar diretamente de vereadores eleitos. O que aconteceu? O que eu analiso? Dentro dos bairros, o excesso de candidatos, lideranças políticas passaram a ser candidatos. Quem leva o voto para o vereador é a liderança. Não adianta você querer dizer que eu chego lá no Baracho, por exemplo, e só porque eu cheguei lá, vou ter 200 votos, como tive 170 na vez passada. Não, não é assim. Não é só chegar lá no Buqueirão, e aproveito para agradecer a expressiva votação que tive lá no Buqueirão, eu agradeço ao Raimundinho e toda a sua equipe, ao Manel. Não é só chegar no Buqueirão e dizer, sou candidato, eu preciso é preciso ter lideranças lá. Então eu fui apoiado pelo Raimundinho, fui apoiado pelo Manuel, Dr. João Alberto, e por conta disso tirei uma expressiva votação no Buqueirão. Então, em outros cantos, essas lideranças foram candidatos. O Silvio, lá no se não me engano, no Sumaré, Alto Novo, foi candidato, tirou uma expressiva votação. Marciano, que votava Paulão, foi candidato, tirou uma expressiva votação. O Silvio, se não me engano, votava no Hermenegildo, é isso? Acho que votava no Hermenegildo. Então, com expressiva votação também. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. O Josier, o pai dele sempre, do Salgado dos Machados, o pai dele sempre era meu cabo eleitoral, me ajudava. Ele foi candidato, tirou 400 e alguma coisa. Acho que isso é tendência, então, daqui para frente? Daqui para frente a tendência é essa, eu não tenho dúvida. Porque o pessoal tinha medo de concorrer. Ah, não vou não, porque determinado candidato tem muita grana, tem isso, tem aquilo outro, não vai dar. Mas aí as urnas agora mostraram que o que vale é a liderança da pessoa. O que vale é o carisma que você tem com a população. Então, juntando esse carisma, essa liderança, com saber jogar, saber montar as peças do quebra-cabeça, no quesito partido político. Não adianta você, que é uma liderança política e tem aí uma perspectiva de 900 mil votos, querer ir para a disputa com alguém que tenha 1.500, 2.000 votos. Eu conversava hoje com isso com o vereador Gilmar Bastos. O Gilmar chegou a ser convidado pelo Dr. Guimarães para ser candidato a vereador pelo partido dele. Se tivesse lá, talvez tivesse sido, hoje fosse vereador eleito. No grupo do Bozes ele foi convidado e estaria integrando o Solidariedade. Pelo menos era no primeiro momento que a gente, no Solidariedade, também o Gilmar estaria eleito aqui para o próximo mandato. Ele optou por quê? Ele optou em ir para o grupo do deputado Ivo Gomes e disputar naquele partido maior, né? Se ele tem ido para o Solidariedade, para o PRTB, acredito que
não sei se dava para fazer 2. Talvez tivesse sido eleito. Talvez, eu teria que fazer as contas aqui, mas o PRTB eu não sei se faria 2, mas seria o primeiro suplente. Lá onde ele foi, no PDT, quer dizer, exigia um número de votos bem todo mundo sabia. Tá mais difícil então, né, vereador? Mais difícil. Então você tem que saber montar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça. O doutor Wellington foi inteligente, botou o filho no Solidariedade, o Romário veio para Solidariedade, o Boni não quis ir para Solidariedade, foi para o PR e acabou se elegendo. Então, tudo isso são lideranças. Qual é o aparato financeiro do Boni? Do Bonifácio, Aracatiaçu? Quem conhece o Boni no Aracatiaçu sabe que ele não tem aparato financeiro nenhum. Foi ele, até alguns cabos eleitorais que no começo da campanha estavam com ele, depois foram se saindo, pegaram proposta de um e do outro, deixaram ele só. E ele sozinho foi andando de casa em casa, com os primos, com os amigos, visitando Sobral, visitando, e acabou que chegou a 1.100, alguma coisa, e o segundo colocado tirou menos de 800. Isso quer dizer que se o Boni tivesse tirado 800 votos, hoje ele seria vereador de Sobral com 800 votos. Então, é aquela história. E aí esses votos saíram de onde? Bom, o Boni votava em alguém, antigamente. Estava engano no Cláudio Gil. O Silvio votava em alguém. O Jossier votava em alguém. O Marciano votava em alguém. Então eles não estão mais votando em alguém. Eles estão sendo candidatos. Então tivemos votos para as lideranças, consequentemente a redução de votos para aquelas pessoas a quem antes eles já estavam servidos. Muito obrigado.